Gente, estamos de volta aqui com o nosso quadro, né? O nosso quadro com a médica da vida, né, doutora Priscila, o nosso Saúde Plena, onde vocês, amigos telespectadores, participam com a gente aqui e a doutora Priscila está aqui respondendo as dúvidas, né? A gente aborda tema, a gente responde. Nos programas passados tivemos a administração de tempo, que foi muito bacana. Foi um programa que está tendo repercussão, várias perguntas já estão chegando a respeito disso, que vão ser respondidas nos próximos programas, mas é um sucesso, né, doutora? O pessoal gostou, e administrar tempo é algo que a gente percebe que a gente precisa fazer, né, para dar tempo de fazer tudo aquilo, né? Essencial hoje, né, Lucas? Se a gente não programa, a gente não tem jeito, né? Não cabe nas nossas 24 Nunca, é verdade, não cabe, viu? E aí a gente vai nos próximos programas, viu? A gente vai responder as dúvidas de vocês sobre esse tema. E chegou aqui outros temas que já são de programas passados. O meu xará, o Lucas Magalhães, ele disse que mora em Jacutinga. Ele diz, não, ele mora em Jacutinga, né? Desculpa, viu, Lucas? Você mora em Jacutinga. Eu que tô dizendo. Você mora em Jacutinga, ele vê o programa pelo YouTube. Ele gostaria de saber se é possível engravidar tomando anticoncepcional. Tá com uma pulguinha atrás da orelha do Lucas lá em Jacutinga, né? Não quis nem revelar, né, Lucas? Abraço. Olha, Lucas, essa pergunta é muito importante porque não existe nenhum método que seja 100%. Todos eles têm alguma taxa de falha. E por quê, né? É simples, a gente entende, o nosso corpo ele não é uma máquina, tem oscilações, então realmente em algum momento pode acontecer alguma coisa ali e ter alguma falha ali no método. Mas existem questões também que interferem com o uso de anticoncepcional. Então, às vezes, você usa algum medicamento, ficou doente, vai tomar algum medicamento por outro motivo. Aquele medicamento interage com o anticoncepcional, reduz a eficácia do anticoncepcional, isso aumenta o risco. A forma de usar o anticoncepcional também. Tem muita gente que usa errado. Em jovens, adolescentes, teve um estudo recente que falou que 70% dos adolescentes usam errado. Sabe por quê? Aprenderam na internet. Não recebem uma orientação profissional, né? Ou começa a usar porque o amigo que comentou, a amiga. Então, tudo isso influencia, né? E lógico, vai reduzindo a chance daquilo funcionar. Então, mas precisa ter isso muito claro, porque às vezes uma das coisas que acontece é, né, a menina usava anticoncepcional e engravidou, engravidou de propósito. Não, coitada. Às vezes é um problema mesmo. Não é 100%, viu, gente? As taxas de falha do anticoncepcional, elas são variáveis, gira em torno de 0,9%, em algumas situações até 8% de falha, dependendo dessas questões relacionadas ao uso também, e a falta de informação, né? Então, a minha recomendação é sempre, primeiro, vai usar um anticoncepcional, tem que passar no médico, né? Tem que procurar um ginecologista, receber as orientações adequadas, ver se aquele método é o melhor para você, porque existem vários outros métodos. E lembrar, o Lucas, que é homem, lembrar do uso da camisinha. Por quê? Porque às vezes a gente fala do anticoncepcional oral que as mulheres tomam, impede a gravidez, mas e as doenças sexualmente transmissíveis? Muitas vezes elas são esquecidas. E quem vai proteger, né, vão ser os métodos de barreira e as camisinhas, entre outras opções. Tá certo. Olha, a Cíntia, ela tem problemas de relacionamento com a sogra, que a gente tem bastante disso que chega. Gostaria de dicas para ajudar a enfrentar a fera. Tá certo, Cíntia, a doutora Priscila já deu várias dicas aqui, mas vai dar umas dicas para te ajudar a enfrentar essa fera. Realmente. Coitada da sogra. A sogra sempre sofre, né? Você tem medo então. da sogra? A gente tem que tomar cuidado, porque a gente fala muito da sogra, gente, um dia nós seremos essa pessoa. Tem que botar no lugar, né, doutora? Você tem que pensa certinho, viu, Cíntia? Pensa certinho. E eu acho que começa por aí, a gente se colocar no lugar e entender que é uma pessoa de uma outra geração, é uma pessoa completamente diferente de nós. E a gente outro dia estava conversando dessa questão de relacionamentos entre famílias, né? Imagina se a gente às vezes tem dificuldade de se relacionar com um filho, imagina com uma sogra que é uma pessoa que não tem esse vínculo. Foi agregada ali, né? Exatamente. Então, assim, você muitas vezes não conhece nada da história dela e o embate vai ser
vai acontecer, claro, se a gente não souber entender as diferenças, né? E o mais importante, entender que realmente você está chegando e ocupando um espaço que antes era ocupado por ela, muitas vezes. Cuidava ali, né? Fazia o almoço, arrumava a cama, né? Fazia tudo. É o filho dela, né? É o bem mais precioso que ela tem, quantas vezes, né? Cuidava de madrugada, Fala, eu tô aqui a vida inteira e agora vai chegar uma pessoa, ainda vai levar ele embora em algum momento, né? Então a gente precisa entender que a gente pode dividir, né? A gente realmente pode tirar ou a gente pode agregar, a gente pode somar. As diferenças, elas podem se somar. Então, o que pode ser aprendido com essa pessoa completamente diferente? Como é que você pode entender o que está sendo dito nas entrelinhas? Quando vem algum comentário, né? Às vezes eu falo assim, quando a pessoa te oferece um veneno, você tem a escolha de tomar ou não. Então, às vezes, é uma oportunidade para a gente se perguntar, falar, poxa, por que eu estou tomando isso? Será que tem necessidade? Será que isso realmente tem a ver comigo? Ou às vezes é só um reflexo, porque muitas vezes o que a gente fala é um reflexo daquilo que nós somos. Então entenda que o que ela fala tem a ver com os medos dela, com os receios dela, com as experiências dela e não necessariamente com você. Às vezes está sendo só projetado em você e aí você que vai escolher o que você faz com aquilo. Mas o caminho da paz é sempre o melhor, né? A gente evitar um embate direto, mas é lógico que em algumas situações são necessários limites. E quando você tem que pôr um limite, chama a pessoa que está do seu lado, né? O seu cônjuge, o seu companheiro ou companheira aí, e tem que se resolver com ele. Olha, está acontecendo isso me incomoda. Às vezes até pedir uma ajuda, entendeu? Às vezes até falar, olha, isso está difícil para mim, como é que a gente vai resolver? Né? Vocês são um casal, vocês são parceiros. Então, muitas vezes a gente precisa, é difícil você colocar um limite também sozinho no outro e como que isso vai afetar o seu cônjuge. Então, conversem, o diálogo é sempre o melhor caminho. Olha só, a Rita Maria Santos está pedindo ajuda para o filho dela que tem 11 anos, ela disse que não tem consciência para emagrecer, que o filho dela está dando trabalho para ela que é com ajuda para dar dicas para emagrecer. Olha, isso é sério, né? Por exemplo, tem 11 anos. Uma criança que tem 11 anos, ela não trabalha, não ganha o dinheiro dela, ela vai comer o que tem em casa. Então, começa por aí. Ó. São duas questões importantes. Primeiro, qual o exemplo que você dá? E segundo, o que tem disponível em casa? Né? Existem formas de introduzir uma alimentação mais saudável. Eu entendo que às vezes é difícil, porque a gente vê o filho e fala, nossa, mas ele gosta tanto de comer isso, vou comprar isso para ele. Mas se você comprar e tiver, gente, não é nem só o filho, vamos colocar a mão na nossa consciência. Todo mundo que está em casa. Se tiver um monte de chocolate em casa e um monte de fruta, a fruta vai apodrecer lá na fruteira. E o chocolate vai acabar em 1 minuto. É bem isso. Entendeu? Daqui a pouco você está saindo para comprar mais enquanto a fruta apodrece ali. Então, tem coisas que a minha sugestão geralmente começa. Primeiro, refrigerante. E eu falo porque, até por experiência própria, a gente não precisa nem ir nos estudos. Meus pais, eles não compravam. Hoje eu não tomo refrigerante, apesar de gostar, né? Mas isso não foi incluído na rotina da casa. E o refrigerante, ele ajuda a engordar, né? Ele retém o líquido, né? Com certeza. Sabe por quê, Lucas? Você abriu a geladeira, você tem uma Coca-Cola lá disponível. Você não, entendeu? Você pode ser a pessoa mais inteligente do planeta, autocentrada. Ainda mais com esse calor chegando, né? Aquela Coca gelada tá até trincando ali. Não tem um que resista, né? E aí tem uma água e uma Coca-Cola. É até sacanagem você colocar na balança. Você jura que entendeu? Depender da força de vontade, a nossa força de vontade ela é limitada. Entendeu? É a mesma coisa você ser um alcoólatra, você bota lá, compra cerveja, tem cerveja dentro da geladeira. Então, assim, lógico que respeitando aí, né, gente? Nós estamos falando de vício, mas
a gente precisa entender essa questão da força de vontade, porque muitas vezes o pessoal fala, mas não tem força de vontade. Não, não é força de vontade não, é planejamento, é disponibilidade. Então, tenha disponíveis alimentos saudáveis em casa, esse seria um bom momento para começar. Se tiver muito difícil, peça a ajuda de um profissional, leva numa nutricionista, né? Convença ele sobre a importância disso, envolva ele nisso, para ele escolher uma pessoa com quem ele tenha empatia, que vai te ajudar para às vezes sair desse lugar de mãe e filho começar, né? Porque aí vira um estresse dentro do relacionamento, uma briga, aí o momento de comer ainda vira uma confusão. Um atrito total, ali. Exatamente. E aí você perde o prazer e aí fica todo mundo tenso, nervoso, aí come mais. Né? Para na comida, né? E às vezes até mostrar pra ele, porque às vezes a criança, qual é a fonte de prazer? Tá na comida, mas poxa, vamos tentar alguma coisa diferente. Começar a se movimentar. As crianças hoje, elas são muito sedentárias, ficam muito tempo paradas. Mas às vezes é reflexo nosso também. Então você também tá em casa, olha, minha menina tem 12 anos. A gente começou a perceber isso. Meu marido chega do serviço, às vezes ele fala, nossa, tô cansado. Mas como ele gosta de atividade física, a gente combinou que pelo menos 2 vezes na semana ele chama ela para bater uma bola, eles vão, brincam na rua, caminham com os cachorros, coisas simples, mas que a gente traz os filhos mais próximos da gente e ainda inclui um hábito saudável nessa rotina. Dá trabalho, não é fácil não, mas precisa ser feito. Esse é o nosso papel, né, de pais, de educadores que somos. Olha só, o Túlio, ele disse que precisa de dicas de relacionamento com a noiva. Ele falou que tá difícil, que ela é muito turrona. Júlia, Olha, Túlio. Então, Túlio, noiva, né? Já é noiva, poxa, se você já olha para sua noiva e vê isso nela, assim, ela é turrona, tem alguma coisa que realmente precisa ser revista. Eu costumo dizer que, assim, nós temos características. E essas características, num determinado momento, elas podem ser qualidades, em outros elas podem ser defeitos. Então, quando a gente entra num relacionamento, o relacionamento ele não vai ser perfeito. Existem desafios dentro do relacionamento, mas quando a gente põe na balança, precisa ser melhor. Tem que ser algo que te faça bem. Então, essa é a primeira pergunta. Acho que antes de você aprender a lidar com uma pessoa turrona ou não, você precisa saber desse relacionamento. É um relacionamento que vale a pena, a maior parte do tempo vocês estão bem. E aí, realmente, aí você identifica, fala, poxa, mas essa característica aqui é um pouquinho difícil, dá para melhorar? Sempre dá, né? E o relacionamento é isso, é uma construção, né? As pessoas não nascem prontas, elas estão numa constante mudança a vida toda. E o nosso companheiro, companheira, eles têm que nos ajudar e vice-versa, nós também ajudarmos eles. Então, o fato de ser turrona, às vezes é uma pessoa que, quando ela sabe muito bem o que ela quer, ela fica mais inflexível, né? O que a gente pode aprender com isso? Talvez você possa aprender algo. Falar, poxa, será que eu não me adapto demais em algumas situações? E em outras eu preciso ser um pouquinho mais firme quando eu quero alguma coisa? E dentro do relacionamento, às vezes você precisa dessa firmeza, né? Porque se a gente começa a se adaptar demais ao outro, a gente se perde e já nem sabe mais o que a gente quer. E ainda começa a ter raiva do outro, que ele sabe, e aí a gente ainda se irrita com aquilo, né? E começa a culpar o outro. Então, eu acho que essa característica talvez seja até uma oportunidade para você olhar mais para você, falar, poxa, por que isso me incomoda tanto? Em que momentos me incomoda? Será que eu não estou cedendo em momentos que eu precisaria ser um pouquinho mais firme, né? E dialogar, né? Porque às vezes a gente fala, fulano é assim e pronto. Não, a gente não engessa dessa maneira, né? As pessoas melhoram e às vezes ela está sendo até inflexível em algo que nem é tão importante para ela, que é só você chegar e levar uma perspectiva diferente, né? É só você chegar e falar assim, olha,
Isso para mim é importante. O quanto isso é importante para você? Só para a gente tentar achar aqui um meio termo. Muitas vezes, a gente tem que pôr nessa balança quem está cedendo, o quanto está cedendo. E isso é através do diálogo. Você sabe que eu já vi várias situações de relacionamentos assim, que as pessoas falam assim, eu tô sobrecarregada e o fulano não faz nada. Quando você põe as duas pessoas para conversar, que aí ele vem com a lista dele que você não enxerga. E aí fica... Entendeu? Aí você fala, nossa, ele tá fazendo muito também, então somos dois sobrecarregados. Põe a balança, dividiu ali. Mas o mais interessante disso é que às vezes os dois estão sobrecarregados, mas você pode fazer alguns ajustes e falar, olha, eu estou precisando de ajuda nisso. E o outro precisa de ajuda em algo que, por exemplo, às vezes, vou dar um exemplo em casa, eu e meu marido. A gente ajustou horários de buscar e levar a filha na escola. Entendeu? Por quê? Porque às vezes eu queria levar num dia, só que eu estava sobrecarregada, é um dia que meus horários não batiam, aí eu tinha que virar 10 e ele estava tranquilo nesse horário. Era simplesmente eu virar e falar assim, olha, é isso, na terça é você que leva, mas aí eu levo na quinta, então, que você está levando, e é um dia mais tranquilo para mim. Ajuste, um ajuste simples, mas que se não houver o diálogo, a gente não consegue resolver. Então, é um bom caminho a comunicação, viu? Tá aí, Túlio, as dicas. Doutora Priscila, mais uma vez, quero agradecer a sua presença, sua participação aqui no nosso programa. Obrigada. E é isso, mandem as perguntas. Depois comentem com a gente se as respostas ajudaram. Verdade, pode mandar o feedback, para a gente ter até esse feedback, né, que está sendo orientado. Ô, gente, obrigado mais uma vez, doutora Priscila, obrigado. E vocês, obrigado pelo carinho, pela audiência. Até a próxima edição do programa Sul de Minas em Foco.